Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma aula de História aqui, professor Dalton. Tudo bem com você? Como vai você? Então, galera, lembrando, toda aula de História começa com 2 recados. Primeiro recado, você precisa estar sentado, procure uma mesa, um lugar confortável. Segundo recado, caderno. Eu preciso que você faça anotações, eu preciso que você esteja inteirado sobre o tema. Quanto mais você anota, mais você aprende. Não, pera. Quanto mais você aprende, se você anotar, isso vai fixar na sua memória, você vai ter um aprendizado cada vez melhor. Na aula anterior, a gente estava falando aí a respeito da Revolução Industrial, o que mudou, como isso melhorou a vida do homem. Porém, hoje a gente vai falar um pouquinho desses impactos do avanço industrial e também como isso afetou a sociedade diretamente. Nós vimos que o trabalho infantil era algo bem recorrente. Crianças a partir de 5 anos de idade já trabalhavam nas fábricas, já trabalhavam nas minas, porque elas conseguiam executar certas funções que para os adultos era um pouquinho mais complicado. Falamos também a respeito do trabalho feminino. Mulheres trabalhavam com rotinas pesadas, não tinham direitos a férias, não tinham direitos à licença maternidade, nenhum tipo de licença que você conhece hoje, que faz parte do dia a dia, né, de todo trabalhador. E a relação das altas jornadas de trabalho. Nós falamos aí de jornadas de até 15, 16 horas. Então, esses vários problemas acabaram gerando os movimentos que lutavam por mudanças trabalhistas, mudança na vida dos operários. Essa luta de classes, ela foi se tornando cada vez mais evidente. Aí você fala, o que é uma luta de classe? Você tem o operário e você tem a burguesia. O operário via que ele trabalhava, ele fazia praticamente todo o serviço e quem ficava com lucro era a burguesia. A ideia é que houvesse uma igualdade nos benefícios. Entenda, o operário ele não quer acabar com a burguesia diretamente, ele quer simplesmente ter uma vida equivalente, uma vida melhor, financeiramente melhor. Uma das formas que eles encontraram para fazer isso foi através de movimentos sociais. Um deles, o chamado ludismo, ou quebradores de máquinas, se você pesquisar vai aparecer assim também. Ele começa com um homem chamado Ned Ludd, que percebeu que as máquinas estavam tomando o seu emprego. Por conta disso, eles tomaram a seguinte iniciativa: se nós quebrarmos as máquinas, o serviço para, o patrão vai precisar que nós venhamos a trabalhar novamente e isso vai recuperar os nossos empregos. Num primeiro momento você pode pensar, isso foi inteligente. Mas não foi inteligente. Por que não foi inteligente? As máquinas existem até hoje. Quebrar as máquinas resolveu? Óbvio que não. Você tem aqui um movimento violento, eles vão acabar gerando grande prejuízo para a burguesia, para esse operariado, porém, não atingiu as expectativas que eles esperavam. Aqui embaixo você tem o movimento cartista. Qual que vai ser a ideia do cartismo? Ao contrário do ludismo, o cartismo é um movimento pacífico. Eles vão fazer uma carta, chamada de Carta ao Rei, onde eles vão colocar todas as necessidades que eles têm como trabalhadores. Pensa hoje para você. Se você precisa de um emprego, você consegue seu emprego, você é mandado embora, você tem um seguro-desemprego. Se você está no emprego, você tem uma folga semanal, você tem direito a férias, você tem 13º, você tem uma licença saúde, você tem uma série de regalias que foram conseguidas através dessa luta de classe, onde você tinha um operariado que sofreu muito nas mãos, né, dessa primeira classe aí da burguesia, dos patrões, e vai lutar para que a vida deles comece a melhorar um pouco. Entenda, mas o patrão é o cara que compra a máquina, é o cara que dá o emprego e tudo mais. Justo, não estou dizendo para você que ele está errado, mas a exploração capitalista, ela sempre foi muito grande em cima dos menos favorecidos. Se você é o empregado, o patrão quer que você trabalhe mais, ele quer que você faça além do que está combinado, ele quer que você fique além do horário combinado. E naquela época não tinha esse combinado. Naquela época era o quanto o patrão necessitava. Hoje em dia você tem uma carga horária limitada, você tem uma carteira de trabalho, você tem uma série de direitos garantidos por lei. Esses direitos vieram desses movimentos que lutavam contra a burguesia, ok? Só para ficar bem esclarecido, sem esses movimentos aqui,
movimentos de greve, de luta contra os patrões, esse movimento de sindicatos. Nem todos os sindicatos atendem às necessidades das suas classes representadas, mas sem eles já foi bem pior. Por conta disso, vou pular 2 páginas aqui, vão surgir novas correntes políticas que vão tentar lutar contra essa situação aí da exploração gerada pelo capitalismo. Entre elas nós temos o socialismo, chamado de socialismo utópico. Utópico vem de utopia, de sonho, de algo imaginável, mas jamais, realizável. A ideia é que o socialismo utópico seria uma sociedade onde todos seriam tratados de forma igualitária, equivalente. Não existe rico, não existe pobre. Algumas pessoas temem muito a ideia do socialismo, tanto no período da Guerra Fria quanto até hoje nos dias atuais. Por quê? Quem tem dinheiro não quer ficar no mesmo nível de quem não tem. Por que o comunismo, como alguns citam hoje, ele é algo que não vai existir nunca? Por que não vai existir nunca? Quem é pobre não quer que o rico seja pobre. O pobre quer ser rico. O rico não quer ser pobre, ele quer continuar rico. Por conta desse egoísmo, as pessoas jamais vão aceitar uma sociedade onde todos são tratados de forma igual. Por quê? Você sempre quer ter algo melhor. Esse melhor você não quer para todas as pessoas, você quer para você. E esse egoísmo faz com que o socialismo seja só um sonho. Vai ficar só no sonho aqui. E aí você vê alguns políticos, tanto lá na década de 50, de 60, período da Guerra Fria, quanto nos dias atuais, não só no Brasil, no mundo inteiro, falando assim, o comunismo é um risco, o comunismo é um perigo. Onde existiu o comunismo no mundo, mesmo da forma como ele foi aplicado, seja na União Soviética, seja na China, seja em Cuba, seja na Venezuela, ele nunca chegou a isso aqui, beleza? Para deixar bem claro, existia um protótipo, mas não foi isso aqui, ou seja, o comunismo nunca funcionou no mundo, ele nunca existiu de fato. Aí você pode pensar, então quer dizer que não deu certo. Novamente, ele nunca existiu de fato, então não tem como dizer que deu certo. Teria como eu dizer que deu certo o capitalismo? O capitalismo está aí, é um modelo que existe desde a Revolução Industrial. Aí você fala, professor, se existe até hoje, significa que deu certo. O capitalismo diz que se você trabalha bastante, se você se esforça, você pode ser rico. Quantas pessoas você conhece que trabalham muito e não são ricas? Eu conheço muitas. E existem pessoas muito pobres que são pessoas batalhadoras. Significa que o capitalismo deu certo, sim ou não? Eu diria que não. Então nem posso dizer que o capitalismo na sua essência funcionou 100%, nem posso dizer que as práticas comunistas que existiram no mundo deram certo. Mesmo caso, a forma como foi aplicado talvez não tenha sido a forma como ele foi sonhado. Dentre essas pessoas que pensaram e que sonharam aí um socialismo, um comunismo, que é uma etapa acima, nós temos aqui Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois pensadores, esses dois filósofos, eles vão propor uma ideia de sociedade perfeita. Por que é uma ideia? Por que a gente está falando de algo no campo da teoria? Novamente, a sociedade é egoísta, o ser humano é egoísta, isso aqui nunca vai existir. Galera, é bonito no papel, mas nunca vai existir. Professor, e esses países que se dizem socialistas? Eles são socialistas no nome. Na prática, nenhum foi 100% socialista. Primeira coisa que Marx e Engels vão defender é a respeito da dialética. A natureza e a sociedade passam por um processo permanente de transformação. Hoje, se o modelo econômico que a gente usa é o capitalismo, pode não ser daqui 100 anos. É só você analisar. Na Idade Média a gente tinha feudalismo. Na Idade Moderna a gente tinha um mercantilismo. Já agora, nos tempos contemporâneos, a gente já passou por várias fases do capitalismo. Então, cada período vai passar por um processo de transformação. Então, não significa que hoje é o capitalismo, que daqui 100 anos não pode ser o socialismo. Daqui 300 anos não possa ser o anarquismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, não dá para dizer ao certo que esse modelo que está sendo usado é o certo e ele é permanente. A gente entende que em algum momento ele pode mudar. Outra coisa que eles questionavam era a respeito do modo de produção. Toda a sociedade possui uma base material representada pelas forças econômicas e pelas relações sociais de produção.
De forma bem simples, o patrão tem o dinheiro para comprar as máquinas, mas quem vai vender a força de trabalho, quem vai fazer, quem vai produzir é o operário. Sem o operário, que seria essa relação social de produção, não tem produção. Imagine você hoje uma grande fábrica que produz carros, ela produz inúmeros carros, ela tem vários robôs lá dentro, máquinas que fazem parte do processo. Mas sem as pessoas que trabalham nessas máquinas, essa fábrica vai produzir? Você tem muito dinheiro, você pode comprar máquinas, você pode montar uma empresa gigantesca. Sem funcionários nenhum, você vai conseguir fazer tudo? Não vai. Então ele diz que, por mais que a burguesia entre com esse dinheiro, com essa força econômica, eles precisam da força de trabalho. E a força de trabalho é dos operários, é da classe mais baixa. Então, o trabalhador merece um reconhecimento maior, porque sem ele a sociedade não existia. E aí você pode falar, professor, mas se ele não trabalhar, ele não vai ter dinheiro. Entenda, essa é a relação do capitalismo. O trabalhador produz praticamente tudo, mas ele não fica com quase nada. O patrão produz menos, mas fica com a maior parte. Porém, o patrão entra com a maior parte do dinheiro também. Tá vendo que não consegue ser igualitário. Por isso existe essa luta de classes. E, como eu acabei de citar, em termos sociais, o motor da história. O mundo só gira, o mundo só se movimenta, o capitalismo está aí, o mundo está acontecendo o que está acontecendo porque existe uma luta de classe. O pobre quer ser classe média quer ser rico, o rico quer ser bilionário. Então, por isso, as coisas estão acontecendo desde que o mundo é mundo. Se você pegar da antiguidade aos dias atuais, você vai ver que o homem está sempre tentando mudar a sua condição financeira para chegar aonde nós estamos, né? Ou para melhorar a sua situação. Por último, não menos importante, nós temos o anarquismo, que seria a ausência de governo. É uma sociedade onde ninguém manda em ninguém. A única regra é que não tem regra. Entendeu? A única regra é que não tem regra. Espero que vocês estejam anotando, hein? Quero ver isso no caderno de vocês. Por que o anarquismo, assim como o socialismo, não vai existir? A ideia aqui é a seguinte: você sabe que essa caneta é minha. Eu sei que essa caneta é minha. Você não vai pegar essa caneta porque você sabe que ela é minha. Você não vai pegar a caneta porque tem alguém dizendo para você que você não pode pegar essa caneta. Não, você não pega porque você respeita o que é meu. Eu respeito o que é seu. E ninguém gera um problema para o outro. Eu faço algo porque eu sei que eu tenho que fazer. Eu não faço algo porque estão me mandando. Então, se eu respeito você e você me respeita, para que um governo? Para que polícia? Para que muro em volta das casas? Você não precisaria. O anarquismo seria a sociedade perfeita. Como não existe, né, uma possibilidade, né, de uma sociedade perfeita, isso daqui nunca vai existir. Da mesma forma que o comunismo, como foi sonhado, nunca vai existir, o anarquismo, como é pensado, nunca vai existir. Uma sociedade anarquista seria uma sociedade onde todo mundo pode tudo e ninguém pode nada. Por que ninguém pode nada? Porque você tem que respeitar o espaço do outro. Tranquilo até aí? O social cristão, ele vai criticar o capitalismo, né? Algo que durante a Idade Média foi considerado o pecado da usura, ficar rico era pecado, mas também não aceita o socialismo. Ele não vê as pessoas todas como iguais. Então, assim, o comunismo é ruim, mas o capitalismo também não é bom. Complicado, né? Então, assim, pessoal, Revolução Industrial, mudanças na forma de produção, mudanças nas formas de exploração de outras regiões, como África, Ásia, como eu já citei para vocês, e mudanças sociais. Pessoas passando a lutar por direitos, pessoas pensando numa sociedade melhor, pessoas vendo que o capitalismo tem benefícios, tem muitos benefícios, mas também tem muitas falhas. Da mesma forma que a ideia de comunismo ela tem muitos benefícios, mas o modelo aplicado até hoje em todos os países teve muitas falhas, não deu certo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Próximas aulas a gente já vai falar de outro assunto. Quero ver o caderno de vocês com todas as anotações. Até a próxima!